Olá, acadêmico e acadêmica. Nós agora estaremos fazendo aqui um vídeo para explicar para você a respeito do seminário interdisciplinar. Muitas vezes você pode estar tendo essa disciplina aqui a princípio no seu AVA, você tem dúvida em relação ao que é, ao que possa ser. Então, nós estaremos explicando o que é o seminário interdisciplinar. Tá joia? Então vamos lá. O que é então o seminário interdisciplinar? Essa explicação que a gente vai fazer é referente ao seminário interdisciplinar, tá? Do primeiro módulo que vocês vão estar fazendo, tá joia? Então, o seminário interdisciplinar ele tem como objetivo, né, buscar a compreensão do que é uma produção acadêmica, né? Você nesse módulo aí vai estar aprendendo, né, a respeito de citação, referência. Tanto que é importante que você estude as unidades 1 e 2 e 3 do seu AVA, tratando sobre esse tema. É importante salientar também que o seminário interdisciplinar, ele geralmente anda junto com a introdução à pesquisa, que trata da questão das normas da VNT, a respeito de referência, a respeito de citação. Então, ele também traz no seu conteúdo muita coisa do que fala da disciplina de metodologia científica, porque muitas vezes o aluno pode estar aí é, aprendendo a respeito de metodologia científica. E muitas vezes o aluno já, ou ele não precisa, né, de fazer a disciplina de metodologia científica, porque ele eliminou essa matéria, por já ter alguma graduação. Então, por esse motivo, a trilha de aprendizagem do seminário interdisciplinar, ele tem aí conteúdo explicando a respeito da citação de referência, que é o que vai ser usado para ser entregue para poder produzir esse primeiro paper. Bom, o que vai ter e o que vai trabalhar cada uma das unidades desse paper inicial? Bom, primeiro vocês vão trabalhar citação, né, direta, curta, direta longa e indireta. Então, isso que vocês vão aprender na unidade 1 do paper. Bom, as citações, né, é importante que vocês entendam que as citações, ela tem um propósito do porquê que a gente usa, né? Geralmente, no trabalho acadêmico, a gente usa a citação para, além de ajudar o argumento de quem escreve, sustentar a ideia de um autor do texto. Ou seja, você por si só não vai, você não pode colocar suas ideias. Você precisa de se embasar em pessoas que já escreveram sobre aquele assunto, pessoas que conhecem aquele assunto, pessoas que já trabalharam aquele assunto, e são as citações que vão te dar aí essa ideia de você estar fazendo uma pesquisa científica, que vão te dar sustentação teórica para isso, certo? Além do que, quando você usa citação, você precisa de fazer a referência de forma correta para que quem está lendo seu trabalho tenha um acesso e saiba quem é que você embasou aí o seu estudo científico. Bom, citações diretas, né? Aqui eu vou ler do jeito que está aqui para que você possa entender. Citações diretas ocorrem uma cópia literal do texto original, ou seja, você transcreve o fragmento e qual ele se encontra na obra que você está consultando. Para tanto, você deve prestar atenção nos seguintes aspectos enquanto está digitando o fragmento do seu trabalho. A ortografia, ou seja, você não pode alterar o que o autor que você está usando fez. As letras, se são maiúsculas ou minúsculas, as pontuações, os grifos, ou seja, você não pode deixar de colocar nada da forma como está lá. Daqui a pouco eu vou fazer um paper de exemplo para que vocês possam ter aí a dúvida de vocês sanada de como fazer o paper do que são as citações. Bom, a citação direta curta, conforme a nossa norma da ABNT, ela tem até 3 linhas. Então, quando eu quero utilizar ou vou me fundamentar em determinado autor e eu tenho que usar e aquela informação que ele tem
exatamente o que eu preciso, eu não quero mudar nada, é aquilo ali mesmo, e dá até 3 linhas, eu faço essa citação direta curta, como você está vendo aí nos modelos. Quando ela passa de 3 linhas, eu tenho que fazer então, como diz o recuo, né? Veja que tem algumas formas de eu fazer essa citação. Eu posso colocar ela no começo da frase e no fim eu colocar o autor, o ano e a página, ou eu chamar o autor, como está ali no segundo exemplo, o segundo vaso, o ano e a página, e citar o que ele disse, né? Ou fazer essa citação, né, com essa pontuação que diz que eu peguei uma parte, no terceiro exemplo, que eu peguei uma parte da frase, né, e continuei o raciocínio fazendo depois no fim aí o exemplo, que é o nome, o ano e a página. Tá? Sempre nas citações diretas, seja ela curta ou indireta, tem que pôr nome do autor, o ano e a página. Bom, a citação direta longa é o que eu já expliquei para vocês, que é uma citação, no caso, que eu tenho que usar aquilo que o autor falou. É extremamente importante que aquilo que ele disse esteja no meu trabalho. Eu não posso parafrasear, eu não posso fazer ali uma reinterpretação do que ele disse, eu não posso mudar, porque é muito importante para o meu trabalho. Então, essa citação direta, com mais de 4 linhas, eu vou fazer o recuo de 4 pontos ali no 4 centímetros de margem esquerda no meu né, o Office que eu estiver usando. Eu vou fazer para vocês o exemplo. A letra geralmente ela é menor. Aqui no caso a gente usa a fonte no tamanho 10, seja ela Arial ou Times, tá? Então neste caso eu vou aqui fazer esse recuo. Depois nós vamos ver aqui no exemplo como que pode ser e como que eu faço isso. Joia? A citação indireta, o que ela acontece? A citação indireta é quando eu faço a leitura, né, de algum autor ou do texto original, né? E aí eu não quero é, usar da forma como está lá. Mas veja bem, eu não usar da forma como está no texto do autor não quer dizer que eu vou inventar o que ele diz. Não, a gente usa como a gente fala que é o parafrasear, né? Eu leio aquilo que o autor falou, aquele parágrafo ou aquela página, enfim, e faço a minha interpretação, a reescrita, que pega a mesma perspectiva daquilo que ele disse, mas eu escrevo com as minhas palavras. Isso é uma citação indireta, ou seja, aquilo que está dito ali foi um determinado autor que disse, mas eu não copiei o que ele disse. Eu fiz a leitura daquilo e ele quis dizer aquilo ali. Por isso, nesse caso de citação, a gente só usa um nome, como exemplo que está aí, Tafner 2004, trata-se de um estudo de 7 formas verbais. Então, essa citação indireta que está aí do Tafner aí, quer dizer que às vezes a pessoa pode ter lido até umas duas, três, uns 2, 3 parágrafos ou uma página para poder fazer essa citação, ou não, tá? Então é importante você ter bem essa noção. Daqui a pouco a gente também vai fazer aí um exemplo de citação indireta. Importante que você vá fazer e estudar a trilha de aprendizagem para conseguir fazer de forma correta essa citação, tá? Sempre lembrando, pessoal, que plágio é crime. Ctrl C, Ctrl V, dá aí na nossa legislação, dá pena. Você pode responder legalmente. Então, não se copia e cola. Ah, professor, mas eu peguei lá o texto que o cara falou uma coisa importante, eu coloquei, mas eu não estou copiando? Sim, mas você está dando referência, você está dando crédito à obra daquela pessoa. Por isso a gente usa a citação direta para e indireta referenciando, tá? Você não pode colocar diretamente o que a pessoa escreveu e não dar o crédito àquilo que foi escrito ou para quem escreveu aquele assunto, tá joia? Agora a gente vai iniciar então o preenchimento de um paper de exemplo. Bom, aqui está o modelo do template, né? No modelo do template, não, o template aí do Seminário Interdisciplinar 1.
Lembrando, vamos aqui, ó. Aqui nós temos a trilha de aprendizagem da prática interdisciplinar, seminário interdisciplinar, que é uma introdução à pesquisa. É importante que você faça, certo? A leitura de todas as 3 unidades que vão te ajudar a se preparar para a confecção aí do seu paper, tá? Veja que aqui também tem o livro de metodologia científica, que vai ser muito importante para esse momento da confecção do seu trabalho. E também você vai encontrar na primeira unidade já aqui um modelo do template, ó. Aqui vai estar falando sobre o prazo. É importante que você leia tudo que está aqui, tá? E aí você vai encontrar aqui explicações a respeito de tudo que você vai precisar para fazer o seu trabalho, como que é feito, citações, referência, tudo certinho, tá? E aí aqui tem o modelo do trabalho científico, inclusive está escrito aqui, ó. O trabalho deverá ser elaborado por você. O paper não pode ser feito por outra pessoa. Lembrando que aqui nós temos na própria trilha de aprendizagem mostra que vocês têm 2 trabalhos científicos, né? Sendo o primeiro que está pronto, certo? Para vocês terem ciência, e o segundo, que é esse modelo aqui, é o que vocês vão baixar e fazer o preenchimento. Lembrando que olha o que está escrito aqui, atenção acadêmico, nessa etapa do seminário, você preencherá apenas as partes das citações e referências, pois estamos trilhando o seu conhecimento para o final do curso, quando você vai desenvolver então aí o seu trabalho científico completo. Portanto, nessa etapa, não se preocupe com o restante do trabalho. Preenche somente o que é solicitado no quadro modelo, que seria então esse daqui. Bom, eu já tinha previamente separado aqui um artigo, né, um texto para poder preencher. Não é o texto usado na trilha de aprendizagem, é um texto que eu aí separei somente para a gente poder preencher, certo? Então vamos lá. Bom, nessa primeira parte diz, acadêmico, utilizando os artigos disponibilizados na trilha de aprendizagem, insira nesse quadro uma citação direta curta. Bom, vou usar aqui então o artigo que eu peguei, falando sobre blogs na educação, e vou fazer então aí uma citação direta curta de um determinado assunto que a autora ou o autor vem aí a ter escrito ou usado. Vou pegar aqui, bem no começo do artigo, que talvez vai ajudar vocês a entender melhor. Bom, veja que antes de eu escolher qualquer citação, é importante que eu tenha aí lido o material que eu vou escolher. Eu não posso escolher aleatoriamente. Então é preciso que eu tenha lido e me preparado para poder fazer o uso desse texto. Então, vamos lá. Citação direta curta, certo? Então, vou fazer aqui conforme um daqueles modelos que a gente tinha mostrado. Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa parte que a autora diz. Vamos lá. Diante de todas essas possibilidades, sem dúvida, resta a questão prática. Muitos professores realmente têm vontade de utilizar esses recursos tecnológicos, porém sentem-se inseguros, dizem não terem qualificação técnica necessária. Por uma questão de praticidade, tá? Eu não vou digitar palavrinha por palavra, mas vamos lá. Veja bem. Vou fazer uma citação direta curta. Então eu preciso saber o nome do autor que eu estou usando, tá? O autor que eu estou usando, ó, é Fontana, Marcos Fontana e Vanessa Fialho. Eu anteriormente já tinha feito a referência aqui, já tinha feito
como seria a citação. Eu já me preparei para isso, coisa que você vai fazer aí. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar lá da seguinte forma. Segundo, Fontana e Fialho 2010. Ou melhor, você pode fazer assim. Vamos voltar aqui para te mostrar como eu estava fazendo. Você pode fazer assim, ó. Segundo Vaz 2008, página tal, ou você pode colocar como eu vou fazer segundo esse segundo modelinho aqui, tá? Só para você entender o que eu estou fazendo. Segundo Fontana e Fialho 2010, página. Vou olhar qual é a página do arquivo que eu estou usando, ó. A página do que eu estou usando é a página 190. Então, segundo Fontana e Fialho 2010, página 190. Aí eu trago aspas, porque a fala não é minha, é desses autores, né? Aí eu coloco, então, deixa eu só organizar aqui a letra certinho, que a fonte desconfigurou. Então, vou colocar aqui, no caso, você pode colocar a Times, que é a letra que estava aqui. Eu vou até, veja que ela está centralizada, tá? Eu vou aqui fazer ele justificado. Muito bem. Até vou ter que aumentar o tamanho da caixa, porque muitas vezes não vai caber. A gente dá só uma readequada aqui, tá? Esse pequeno ajuste aí não tem problema, é necessário mesmo, não tem como fugir. Bom, aí, fiz a citação direta curta, de até 3 linhas. Então veja que essa citação ela se encaixa aqui neste modelo que a gente viu aqui, tá? A única coisa que eu preciso corrigir aqui no meu modelo é a letra minúscula, porque no meio da frase não tem como colocar né, letra maiúscula. Mas aí está uma citação direta curta. Agora eu vou para uma citação direta longa, tá? Com até 4 linhas. Então, como eu sei que eu vou usar mais de 4 linhas, e essa letra aqui, ela já está com recuo de 4, tá vendo? Então eu vou sempre colocar no tamanho 10. Lembra que lá estava explicando, você vai ver no seu modelo e no seu livro de metodologia científica, assim como lá na própria trilha de aprendizagem vai estar falando que a letra de citação direta curta, longa, ela é menor, então eu já coloquei aqui times tamanho 10. Ok, então qual seria a parte ou o texto que eu faria uma citação direta longa? Eu faria desta parte, por exemplo. A verdade é que eu usaria aqui esse trecho. Veja que esse trecho ele tem mais de 3 linhas, e se eu colocar no meu template com a letra original, tamanho 12, eu vou aumentar o tamanho da caixa aqui, o recuo da caixa, ó. Vou colar esse texto aqui, ó. Ele dá mais do que 3 linhas, ó. Vamos lá. Lá. Ele dá 1, 2, 3, pula para 4. Então, nesse caso, eu tenho que fazer, então, o recuo D4. Você vem aqui, ó. Neste caso, o quadro já vem formatado para isso. Você não vai ter a necessidade de fazer isso, porque ele já vem formatado para tal, tá? Mas, aí, pronto, recuo de 4 centímetros. Bom, fiz o recuo de 4 centímetros,
coloquei aqui o texto literal como eu precisava, né? Eu vou ajustar aqui a caixa. Ok. Lembrando que na citação direta, vamos voltar aqui, ó, na citação direta longa, eu não coloco, tá? A aspas, tá? Eu não coloco aspas como na citação dentro do texto. Ele vai direto. Tem duas formas de eu fazer a citação direta. Eu posso colocar ela aqui direta e vir aqui e colocar Fontana e Fontana. Aí, nesse caso, conforme o modelo da ABNT vigente, Fontana e Fialho, no caso, 2010, página 190. Ok, está feita a minha citação. Só que eu também poderia fazer uma chamada, mas nesse caso nosso não vai acontecer, porque já tem a caixa direta, como aqui o texto fez, tá vendo? No nosso caso, nós colocamos a citação dentro da caixa. Ok? Agora nós vamos para a citação indireta. Bom, agora eu vou fazer uma citação indireta. O que é a citação indireta? A citação indireta, ela, né, conta com a interpretação daquilo que o autor escreveu no seu artigo, no seu livro, na sua obra, tá? Veja que eu estou usando, mais uma vez, ressaltando para vocês, eu estou usando um artigo, né, um texto que não tem na trilha de aprendizagem, justamente para explicar a vocês. Vocês vão usar, conforme o próprio material diz, os artigos disponibilizados na trilha de aprendizagem. Veja que aqui tem uma explicação. Finalizando as citações, vá para a referência. Daqui a pouco nós vamos para ela. Bom, insira neste... por fim, utilizando ainda artigos disponibilizados na trilha de aprendizagem, insira um quadro de citação indireta. Eu vou continuar usando o meu modelo ali para explicar para vocês. Vou fazer aqui, então, uma citação que seria, então, uma citação indireta. Então, vamos lá. Ó, essa parte grifada aqui que eu vou usar como para fazer a citação indireta. O texto diz: como se não bastasse, o YouTube conta com uma série de tutoriais em vídeo que facilitam em muito esta experiência, além do que, dentro do espírito colaborativo que anima a própria internet, sempre podemos contar com a ajuda dos nossos alunos Homo sapiens quando tudo o mais falhar. Então, eu vou usar essa ideia da autora dos autores, para poder escrever em cima disso. Então vamos lá. Como eu faria isso? Segundo Fontana e Fialho, 2010, porque isso não saiu da minha cabeça, podemos sempre contar com nossos alunos caso não consigamos encontrar meios de sanar as dúvidas quanto ao uso das tecnologias. Embora haja uma vasta gama de tutoriais em sites na internet. O YouTube é um exemplo disso, certo? Veja que a ideia central do que eu escrevi é muito, ou na verdade é igual ao que o autor disse, porém
eu reinterpretei da minha forma, porque provavelmente no meu texto, né, eu estaria falando alguma coisa sobre o aluno e eu aproveitei aquela interpretação, aquela escrita daquele autor, não mudei ela a ponto de mudar a ideia dela, mas eu adaptei e reinterpretei para aquilo que eu estou necessitando do meu texto, mas ao mesmo tempo que eu usei literalmente aquilo, a ideia daquele autor, do que ele quis dizer, e fiz a citação dele. Ok? As referências você vai colocar aqui no fim. Lembrando que a referência ela sempre vem, como tem o exemplo aqui, ela vem o sobrenome, o nome do autor, o nome da obra, depois o ano da revista, a publicação e o site. Veja que anteriormente eu não vou entrar nesses detalhes, porque você vai aprender isso tudo aí na trilha de aprendizagem e com o livro de metodologia científica disponibilizado na trilha de aprendizagem do paper. Mas aqui eu já tenho, né, para você ver que eu já tinha feito aqui a minha referência bibliográfica. Por que é importante ter referência? Porque depois, se eu quiser saber quem é esse espontâneo e ali aonde eu vou achar, eu preciso de saber onde eu encontro. Então aqui está a minha referência. Eu coloquei aqui o artigo dos dois autores que eu usei para fazer isso. Então, Fontana e Fialho, o nome deles, a obra, o texto, o artigo que chama Postando e Aprendendo o uso de blogs na educação, com ênfase no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, a revista, o local de publicação, o número de páginas, o ano, certo? Ao local onde está disponível e a minha data de acesso. Basicamente, ou provavelmente, é isso que você precisa fazer. É isso que você precisa entregar. Então, sempre que você fizer o seu paper, leve ao seu tutor externo para que ele possa poder ver se está correto antes de você postar. Pergunte, sempre que preciso, conte com a nossa ajuda, mas não deixe o paper para a última hora. Se você vê, não são processos complexos. Porém, se deixar para a última hora, acaba que você pode fazer alguma coisa errada, porque são muitos detalhes técnicos. Tá? Então, não deixe para a última hora. Você geralmente tem um prazo maior para fazer o paper. Então, se você fizer cada uma das citações e das referências por mês, você entrega o seu paper com foco. Tá joia? Então, se organize, converse com o seu tutor, converse com a sua tutora e não deixe seu paper para a última hora. Tá? Eu quis aqui tentar ajudar, tornar mais simples. Espero que eu tenha ajudado com isso. E agora eu acredito que é com vocês. Tá joia? Um abraço a todos e até mais.